Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. O meu bom dia, o meu feliz sábado. Que a graça e a misericórdia de Deus permaneça sempre conosco. Oremos a Ele. Santo, Santo, Santo Deus, que habita nas mais alturas dos céus e também aqui em nosso meio. Nós queremos aqui de coração te agradecer pela vida, pelo dom da vida, pela tua sustentabilidade, Pai, né, na vida física, na vida espiritual, que é a mais importante, né? Estaremos aqui, Pai, para começar mais uma programação do seu Santo Dia do Senhor, Sábado Santo. É um dia de alegria, um dia de esperança, um dia reservado, santificado, guardado por Ti, e é uma premiação para todos nós, é um grande presente vinda do céu. Mas que o Senhor nos ajude agora através do Teu Santo Espírito a expressar a Tua palavra através da escola sabatina, que se chama o grande conflito, né? A gente já vem enfrentando esse grande conflito desde o começo do mundo, onde Satanás guerreou lá contra Deus lá no céu. Mas nós sabemos que Deus é vencedor, né? Ele veio para a terra, mas Deus está presente aqui em nosso lugar, porque para isso Ele socorreu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus Cristo venceu em todas as etapas, né? Todas as tentações que Ele teve contra o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele foi vencedor, assim também nós seremos. Sabemos que os problemas virão, as grandes aflições virão para nós, isso é bíblico, mas nós temos a confiança e a fé e a esperança que Jesus está do nosso lado para nos defender. E é por isso que então nós expressamos a Tua palavra, porque ela é a palavra que nos transforma. Foi feita pela própria voz dele, né? Tudo existiu, né? Com exceção do homem e da sua santa lei que ele fez com as próprias mãos dele. Então é um presente, é uma grandeza, é uma afirmação que eleva o homem, né, aos altos do céu. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa toda a liderança da nossa igreja, os pastores, anciões, diaconato, todos os cargos ali, Senhor, recepção, né? E abençoa também aquelas pessoas que não estão podendo ir, Pai, que eles tenham paciência de também de ouvir em casa, conversar com Deus, com o Espírito Santo, principalmente aqueles que estão com enfermidades. Às vezes o pensamento nem vai mais à Bíblia, não vai mais a Deus, mas nós sabemos que Deus é presente na vida dele e o que nós podemos fazer é visitar e orar e, se possível, ajudar naquilo que for cabível a cada um de nós. Pai de amor, Pai de bondade, que Teu Santo Espírito, Pai, ocupa todo o nosso espaço. Que nós doamos para Ele o nosso corpo, a nossa mente, para que assim nós podemos expressar a Tua grandiosa palavra. Essa pequena oração é feita em nome por amor de Jesus. Amém. Eu vou louvar a Ele. É um hino 551, né, que é muito além do sol, muito bonito, que fala até do grande conflito. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em meia pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está no meu lar um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas com Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar a mim a salva real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar um belo lugar, muito além do sol. Vinde vós cansado,
Neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação. E também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, está no meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Amém? Que Deus nos abençoe. Minha vozinha, um pouco defeituosa, mas para Deus é honra, é glória, que foi Ele que me deu essa voz assim. Eu fico muito feliz pelo que Ele faz por mim. Agora nós vamos estudar a lição do grande conflito, né? Questão central, o amor e o egoísmo. Querido Deus e Pai, de frente à Tua palavra, de frente ao Teu poder, vivendo em Seu amor, vivendo na sustentabilidade dos Teus feitos, que o Senhor providenciou por cada um de nós. Nós queremos, Pai amado, agora de coração te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas providências, pela Tua ajuda mútua. Muito obrigado porque o Senhor é o Pai, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Eu tenho esse privilégio, Pai, de te agradecer porque eu tenho uma vida. Então eu tenho o Senhor Jesus em mim. E acima de tudo, Pai, o Senhor está no céu, intercedendo por nós. Mas o Teu Santo Espírito, Pai, está aqui, juntinho com todos os Teus filhos, este grande amigo, este mensageiro que nos lembra, que nos capacita, que nos faz amar. Ele mesmo disse que o Senhor é amor. Que maravilha, Pai. Muito obrigado. Na escola sabatina nós aprenderemos também, Pai, a viver este grande conflito junto com Jesus Cristo, para que a gente possa ter seguridade na nossa salvação e vencermos também essas tentações e ajudar as demais pessoas através do Teu poder, através do Teu Santo Espírito, Pai. Abençoa cada irmão. Abençoa a Tua igreja na face da terra. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome, por amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esse que vive e reina para todos sempre. Amém. O profeta Isaías, no verso 41:10, ele diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu lhe ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Oh, que maravilha, né? Não tenha medo. Quem é o amor é o próprio Deus. E o 1 João fala que quem tem Deus, o medo vai embora, o medo afasta. Dá um susto na gente quando a perseguição vem, quando as coisas se aproximam da gente, né? Mas aí vem imediatamente a palavra de Deus nos reforçando. Quem tem Deus, perde o medo. E perdendo o medo, tem aqui a palavra de Deus diz: orar e vigiar. E entrar em ação. Oração, né? Orar e ter ação. Então esse verso nos ajuda muito. Ele diz assim: e lhe dou forças. Sim, eu ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Se Deus segura a gente com a mão dele, quem é capaz de soltar-nos da mão de Jesus? Ninguém. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Olha que lição maravilhosa. Tem o grande conflito? Tem, mas nós temos a justiça e o defensor. Imagine que você
é um pastor cuidadoso, suas cabras nas encostas do Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Você ouve a palavra de Jesus e fica surpreso com o que ele diz. Enquanto o sol poente brilha no templo dourado, se reflete as magníficas paredes de mármores. Jesus afirma: eu em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derribada. Mateus 24, 2. Os discípulos ficaram confusos. E o que Jesus queria dizer que com essas palavras, como ele se relaciona com o fim do mundo, sobre a qual os discípulos de Jesus perguntaram? Você ouve enquanto Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém, com os que ocorriam antes de seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de quem? De Satanás, para enganar, destruir o povo de Deus no fim dos tempos, que é o que mais está acontecendo, né? E aí estudaremos a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. O que o diabo não consegue fazer pela perseguição, ele espera alcançar através da concessão. Deus nunca é pego de surpresa. E nos momentos mais difíceis, ele percebe o seu povo. Essa lição está baseada nos capítulos 1 e 2 do livro do Grande Conflito. Faz-me lembrar que em 72, quando eu estava morando em Anápolis, no Goiás, eu recebi de presente este livro, O Grande Conflito, só que ele era um livro pequeno, bem grosso, e eu estudei bastante esse livro naquela época. Mas quando eu vim para a igreja adventista, que adventista Jesus advir, mas na verdade a gente é cristão, né? A gente tem que viver uma vida de Cristo, né? Ser o modelo de Cristo. E agradecer por esse título tão maravilhoso, né? Adventista do sétimo dia, que Jesus advir. Sétimo dia porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7 ele abençoou, né? Ele santificou e ele mesmo separou e ele mesmo guardou. Então, encaixou com o povo cristão de Deus. Quando eu falo cristão, é o Cristo Santo, né? Tem que ser cristão de verdade. Senão não funciona. E essa lição de sábado aqui, ó, a gente vê aí que o povo de Deus não é o povo do inimigo, é o povo de Deus. É que vai sentir a perseguição, é que vai sofrer a perseguição, porque os outros já vão obedecer o que Satanás quer. O engano, a mentira, a estupidez, as forças malignas, né? Principado e potestade do mal, que vão se unir juntamente com os grandes homens, né? Os homens do dinheiro, os homens do poder, os políticos, que a Bíblia diz que é briga, né? Entre nação contra nação, guerra entre países e países. Aí eles vão se juntar, vão se unir para acabar com a guerra, e a guerra agora será feita contra os cristãos, né? Que eles acham que tudo isso está acontecendo por causa dos cristãos. Que o mundo aqui é deles, né? Eles é quem sabe fazer tudo. Eles têm a permissão de Deus, né? De fabricar tantas coisas boas, medicamento, né? Transformar os grãos com mais facilidade para você consumir, fazer os grandes aviões para transportar mais pessoas, né? Se fala agora de cuidar do meio ambiente, depois que destruiu quase tudo, né? Mas não é coisas ruins, não. É coisas boas, que o próprio Deus diz assim que vai destruir o homem, que destrui a terra. Mas e o outro lado? Que é o lado bíblico, que é o lado cristão, que é o lado espiritual. Quer o homem fazer a água, quer o homem fazer o oxigênio,
Queira o homem fazer o pensamento, que está na cabecinha do homem que Deus fez. Queira o homem fazer o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Quem são eles? Acharam tudo pronto, tudo feito. Infelizmente houve guerra no céu, esse inimigo veio para a terra. E aqui Deus ainda está permitindo que ele tenha força até chegar o dia final. Mas Deus já deu a liberdade para o homem, a escolha, né? Nós temos livre-arbítrio, que esse livre-arbítrio seja para a honra e glória de Deus e escolher as coisas boas de Deus e não as coisas do mal. Sabemos que a nossa carne, ela é viva, porque Deus está nela e ela puxa muito para o lado ruim. Sabemos que o nosso coração ele é corrupto. Ele joga na mente coisas que não deveria jogar. Mas quando a gente tem Deus, tudo isso é capaz de nos libertar, de nos livrar e a gente viver no lado de Deus no grande conflito, conformar com tudo que está acontecendo. Ah, porque a água está matando, porque estão guerrilhando, matando crianças, o que a criança tem a ver e tal. Deus foi quem fez tudo. E Deus é vida e Deus pode ressuscitar tanto criança como idoso. Deus pode transformar o mundo dele, fazer novas cidades, como ele vai fazer a Nova Jerusalém, ou já está feita, né? Para todos nós. Então é um grande conflito entre o bem e o mal. E esse mal, nós sabemos que corremos para o hospital quando sentimos dores, quando sentimos problema de pressão alta, né? Até mesmo derrame, corremos para o hospital. Por quê? Porque Deus deixou os médicos para cuidar de nós. E o maior médico que está lá no hospital, nesse momento, é Jesus. Basta que a gente já vai com ele e lá fica com ele. Ah, fulano faleceu. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos cristãos e não na morte de quem não é cristão. Então essa aqui é a lição da segunda-feira, né? E aí eu vou de sábado, né? Perdão aí, de sábado, e agora eu vou para domingo. Domingo o título é Um Salvador de Coração Quebrantado. Um Salvador. Não é dois, é um Salvador de coração quebrantado. Quebrantado por quê? Vamos ver a lição. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. E João escreveu: veio para que era seu e os seus não o receberam. Vendo como Jesus ficou com o coração quebrantado? Vem uma coisa boa para você. Vem uma coisa boa para mim. Que a palavra de Deus é uma maravilha. Que a alimentação de Deus é uma maravilha. Que a minha visão e o meu pensamento juntamente com Deus é uma maravilha. Eu vou dispensar. E o pior é dispensar o próprio Cristo, que é a salvação. Ele ficou com o coração quebrantado. Então, Jesus fez tudo o que pode fazer para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. E o amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e aceitasse seu gracioso convite de misericórdia. Ô irmão, quando Jesus veio, ele veio carregado de misericórdia. Misericórdia essa que o homem não compreendeu, o mundo não compreendeu. Sabe aquela ovelha que morre sem um berro? O Jesus sofreu na cruz do Calvário e passou por tudo isso, morreu sem fazer alarme, entendeu? Só no jardim do Éden, no jardim de Getsema, que ele sofreu aquela perseguição tão pesada, foi que ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas segundo Ellen White, os anjos apareceu a ele e viu a quantidade de pessoas que poderia perder se aquilo acontecesse. Ele volta ao Pai e diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Como não receber Jesus Cristo agora no grande conflito? Já recebemos antes, batizamos, estamos com Ele. Por que não sustentabilizar agora essa maravilhosa, que é o fim? A gente sabe que todo fim tem problema, né?
da novinho, tanta coisa que a gente faz, corre, joga futebol, né? Vai para a igreja, nada, trabalha. Mas chega o fim que o corpo não reage mais, as forças vão acabando. O mundo também está dessa forma. E Jesus agora no grande conflito, ele quer vencer tudo para refazer tudo novamente, inclusive nós. Ser uma nova criatura com muita força, né? Com 100% de raciocínio. Uma maravilha, não devemos desperdiçar não. Então qual foi a atitude de Jesus para com seu povo? A resposta é desta e sua graça. O que isso revela sobre Deus? Eu já falei um pouco, né? Mas quem lê ali o livro de Lucas 19, 41, 44, Mateus 23, 37, 38, João 5, 40. Então é difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do mundo, do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou seu exército contra a cidade de Jerusalém. Foi devastada, homens e mulheres e crianças foram mortas, né, como eu já até tinha falado, né, antes. Né? Então, onde estava Deus enquanto seu povo sofria? Uma pergunta e a resposta é clara. Seu coração estava partido. Durante séculos, ele estendeu a mão ao povo devido à rebelião. Perderam a proteção do Senhor. Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas de seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de criança inocente. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. Se Deus é graça, se Deus é misericórdia, Deus ia fazer uma coisa dessa? Não. É o inimigo. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para mentir, continua mentindo e atrapalhando a gente. A gente já está entrando no H dele, tudo vai por águas abaixo. Você precisa ter Deus ali 24 horas para você ir vencendo a tentação. Então Satanás, ao se deleitar na guerra, pois ele desperta os piores sentimentos humanos ao longo do tempo, tem sido seu propósito enganar e destruir e depois culpar a Deus. Ainda tem mais essa, para Deus, né? Eu me lembro da mulher de Ló, né? Larga esse Deus e morra, né? Ele falou, doida, nu eu vim, nu eu voltarei. E é assim mesmo. Para o céu a gente não vai levar nada não, só a misericórdia de Deus, o caráter que a gente tem, né? Deus nos acolhe, né? Nosso nome escrito no livro da vida é a gente procedendo ao lado dele. Então a maioria das crianças que viviam em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, era de origem judaica e Deus desejava preservar as pessoas. Por isso ele deu a instrução de que quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. É um livramento que Deus estava dando para aquele povo ali, né? Fuja da cidade. Ele diz assim, fuja do mal e da aparência do mal. Então naquela cidade vinha coisas horríveis, grandes guerras ali, pessoas querendo matar, né? E aqui Deus já dá um livramento. Agora reflita sobre a seguinte afirmação. Não julgamos o caráter de Deus pelos eventos que vemos ao redor. Em vez disso, filtramos os eventos através do prisma de seu caráter amoroso, revelado na Bíblia, porque esse é o bom conselho. Esse é o bom conselho. Se a gente for olhar assim no pé da letra, se a gente for olhar assim os livros, inclusive o livro de Salmo, o tanto que Deus fala, que livra a gente, que socorre a gente, que Ele é o nosso baluarte, né? que Ele é o nosso refúgio. E aí a gente vê acontecer no mundo coisas que, meu Deus, o coração dói. Como agora mesmo eu estava assistindo uma reportagem aí que saiu um grupo do Rio de Janeiro para ir para Porto Seguro, onde pela qual um carro com a luz alta atrapalhou, segundo o motorista dizendo, e ele tentou desviar e tinha cocos, né? E o carro derrapou, onde morreram 8 pessoas, se não me engano, as 30 ficou machucado. Aí as pessoas vão e perguntam, onde é que estava Deus nessa hora? Agora a pergunta é,
aonde que nós estamos e que mundo é esse que nós estamos. É o mundo do perigo, é o mundo dos acidentes, é o mundo do pecado, é o mundo onde o interventor de Deus está querendo isso. Mas Deus ali estava presente, porque muitos viveram, né, para contar esses fatos, que nós devemos ter cuidado. Nós devemos, antes de viajar, pedir muita força a Deus. Mesmo assim acontece. Mas se morrermos com Cristo, graças a Deus que nós viveremos com Ele, né? Nascemos com Ele, morreremos com Ele. Então existe isso aqui na Terra. Enquanto Jesus não voltar, essas coisas vão acontecer e não devemos jogar isso ao lado do nosso Deus. Deus é vida, Deus é o pão, Deus é a água, Deus é a luz, Deus é o endereço certo para a vida celestial no céu. Essa foi a lição do domingo, né? Aí nós vamos para a lição da segunda-feira. Não esquecendo que o título é O Grande Conflito, né? E esse livro é escrito pela senhora Ellen Goldwhite. Segunda-feira, cristãos providencialmente preservados. Preservados. Cristão. Tá? Que não se refere à igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Cristão. Por isso que ele falou, eu vim para salvar os perdidos. Cristo Jesus é a nossa igreja. Cristo Jesus é o endereço certo para o céu. Então, cristão providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Sérgio Galo e o exército romano cercaram a cidade em um movimento inesperado, ou seja, ninguém esperava, né? Foi rápido, e quando o seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para além do Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam. E agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus, nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Está no livro de Ellen White, O Grande Conflito, né? CPB 2021, página 23. A Bíblia fala, né? Que nenhum dos cristãos será enganado. Deus tem o aviso, as revelações, para que a gente fique ciente do que vai acontecer e para que a gente tenha a prevenção de Deus através do poder dele, do Espírito Santo, da presença, da luz, que é onde a luz está, as trevas não encostam, onde o poder de Deus está, o inimigo não pode tocar as mãos. São pedras preciosas nas mãos de Deus, aqueles que são cristãos. E o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Eu tenho um livro, tem esse título, Cuidado de Deus. Ele está bem aqui pertinho de mim, ó. Uma maravilha esse livro. Não abre mão dele, de jeito de empresto para alguém, mas imediatamente, leu, eu vou lá e pego. Que é os cuidados de Deus. Está aqui no Salmo 46:1 e Isaías 41:10. Deus é soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento de seus propósitos, embora às vezes ele altere seus planos com base nas nossas escolhas. Seu plano final se cumprirá e os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e perseverará sua igreja. Acredita nisso, irmãos? Amém, né? Deus sustentará sua igreja. Ela vai prestes a cair, mas não cai. É como também na época de Noé, né? Noé era de Deus, a família era de Deus, a arca era de Deus. Deus providenciou. Ele apenas trabalhou. Deus deu força para ele, ele salvou, ele e a família.
porque achou graça, né? Deus achou graça em Noé. Olha que grandeza, assim são esses grupos agora do final. Os que reconhecerem a Deus, os que acolherem a Jesus, e que tiver coragem de enfrentar esse grande conflito com Jesus, assim como Daniel e outros enfrentaram e venceram, né? Assim também seremos nós. Vamos pedir muita força a Deus para que a gente tenha essa proteção. E até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram até morram com os mártires pela causa de Cristo. Esse fato diz a ideia da proteção de Deus. Hebreus 11, 35, 38 e Apocalipse 20, 10. Então aqui os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos com a derrota. Vencia os obreiros de Deus, eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. Ellen White, O Grande Conflito, CBP, página 2021 e página 32. E alguém, os escritos bíblicos certamente conhecia a dor e o sofrimento, mas escreveram sobre o amor de Deus. Como podemos experimentar o amor de Deus por nós? Como podemos é bonito demais. Como podemos experimentar o amor de Deus por nós? Ao Deus criar os céus e a terra e o mundo, Ele não criou por acaso. Ele criou para o homem. E Ele criou tudo perfeito. Ele criou com tanto carinho que Ele mesmo olhou e falou, mas é muito bom. Mas o mundo sem a criatura não tinha muito objetivo. Ou não tem objetivo. Então Deus vai lá e providencia criar o homem. Depois Deus criou a mulher. E o amor de Deus foi tão grande que Ele não criou com palavras. Ele criou com as próprias mãos dele. E o mais importante, quem tem a vida? Quem é que tem a vida? Quem é que tinha a vida naquela época? O próprio Deus. Ele chegou em Adão, soprou em Adão o fôlego de vida. E Adão então passou a ser uma alma vivente. Dá para imaginar esse grande amor? Aí vem a guerra lá no céu, vem o inimigo e começa a perseguição aqui na terra. Outra vez Jesus, conversando com seu próprio Pai, que é Deus, que são o mesmo Deus. Eu vou salvar o teu povo, eu vou salvar o meu povo e veio. A gente conhece todos os evangelhos, né? Além dos profetas, a gente conhece o evangelho. Quanto Jesus enfrentou aqui na terra. Quanta perseguição, né? Tão rico e ao mesmo tempo chegou a dizer assim, as ovelhas têm seu aprisco, né? A raposa tem seus lugares para ficar, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Parece até que naquela época o ser humano não deu tanto valor a Cristo, não reconheceu, que não levou ele para um abrigo, não levou ele para uma casa, ou levou ele para um lugar decente, né? Então ele mesmo nasceu em uma manjedoura, usou Maria, a mulher concebida sem pecado original. Você vê que grande amor, né? O líder, o rei, o Pai poderoso que nós temos, forte, mais amoroso, mais humilde, acariciador, alegre, feliz. Houve tristeza por causa dos pecados da gente. Mas o que Jesus devia para poder sofrer tanto aqui? Nada, só pelo meu pecado e seu pecado. E agora você vê ele naquela cruz do Calvário, de braços erguidos ali com aqueles pregos, e olha para o céu e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz.
Qual é o ser humano que pode medir esse amor? E agora, ao nos fazermos, ele colocou um membrozinho lá dentro, o coração. Esse coração ele não pode parar. Se ele parar, para todo o corpo da pessoa e a vida vai para com Deus. E o corpo vai para o pó. E Deus sustenta este coração. Agora devemos ter cuidado, devemos entregar para Ele cuidar. Devemos colocar o nosso corpo para Ele cuidar. E ouvir o que Ele quer de melhor para a nossa saúde. Ele diz assim, vivei e viver em saúde de vida. Viver com abundâncias, ou seja, viva e sobra para você ajudar as demais pessoas. Não só na vida física, na alimentação, mas também na vida cristã. Há momentos que a gente passa dificuldade e que a gente luta para ajudar e às vezes não consegue. Precisa confiar em Deus, acreditar em Deus e esperar nele. Aí sim, aí a gente vence o que aconteceu com Jó. Tirou tudo, até a família, né? Até Deus depois colocou nas mãos de Jó tudo o que ele precisava. Então esse é o grande amor de Deus e que nós devemos confiar sempre, sempre no amor de Deus. Quem ama a Deus, ama a tua vida, ama teu próximo e a vida permanece para sempre, até a volta de Jesus. Quando eu falo vida, é porque os que morrem em Jesus, a vida vai para com ele. Os membros, a carne, essas coisas que Deus colocou, não, é pó, vai para o pó. E é quem mais sofre. Quem mais sofre é os nossos membros. A vida não, a vida ela é intacta. A vida é Deus. Mas a vida sai do corpo porque o corpo realmente está deformado, não aguentou mais, houve um AVC, houve um derrame. E aí, então a vida que é Deus sai. Mas como ele mesmo diz, o corpo vai para o pó. Na minha volta, você fez as boas obras em Cristo Jesus, você colocou a tua vida para que Jesus salve, até a tua sepultura será protegida pelos anjos de Deus. Então na volta, você nasce com ele novamente, nova criatura, incorruptível e vida para sempre. Esse é a reflexão do grande amor de Deus. A lição de segunda-feira. Terça-feira agora. Fiéis em meio à perseguição. Fiéis em meio à perseguição. Tem pessoas mais frágeis, tem pessoas mais fortes, tem pessoas mais pacientes, tem pessoas que é menos pacientes. Eu conheço pessoas que é evangélico e diz que tem o estupim curto. Mas não se preocupe. Deus trabalha com todos. Basta o querer, porque o querer faz o efetuar. E então Jesus trabalha com todos. Ser fiéis em meio à perseguição não é tão fácil. Temos que ter o amor de Deus, temos que ter Deus, temos que ter Cristo ao nosso lado, para que gere paciência e gera perseverança. Eu tenho uma experiência muito grande com essas coisas. Quando eu falo que eu tenho experiência é porque eu morei em cidades grandes, em grandes hospitais, como São Paulo, por exemplo, né? Onde eu tinha a esposa de Laci, que Laci era o meu patrão, ela ajudava aquelas mulheres a ganharem crianças, não só ajudava como pagava a despesa. Eu visitava para levar lanche e ela me mostrava o sofrimento daquelas pessoas ali. Aí eu via Deus ao lado daquela mulher, porque tinha muitos que não tinham condições de pagar um parto cesariano e naquela época quase não usava também. Existia parteira, né? Só que ela era uma pessoa estudada, era uma pessoa formada, tinha um grande conhecimento e ela me mostrava o sofrimento, como é que era. E daí para cá eu também desci, fui para grandes hospitais, em Brasília, né? Salvador, Barreiras, Guanambi e tantos outros. E a gente depara com o sofrimento das pessoas. A gente chega lá achando que vai morrer, quando você olha, o coração dói. E você vê o ser humano com tanto aparelho ali colocado nele.
uns se salvam e outros descansam, né? Mas é como eu disse, Deus estando conosco, nós venceremos todas as coisas. E aí poderemos ser o quê? Fiéis em meio à perseguição. Só com Ele. O que é fidelidade? É só dizimar? É só ofertar? Não. É tudo que Deus quer que a gente seja fiel ao próximo, amar ao próximo. Amar a Ele em primeiro lugar, acreditar, confiar que mesmo o ser humano morrendo viverá para a vida eterna, sendo fiel a Deus. E na hora que, por exemplo, faltar a fidelidade a Deus, vai a Ele, peça ajuda, peça perdão onde você errou, como eu estou passando com grandes dificuldades. Abala o coração da gente, abala a mente da gente. Mas isso é motivo para ficar longe de Deus? Não. É motivo para a gente se aproximar mais dele. Que ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse período agora eu fiz uma experiência, porque os médicos falam que eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, que não posso ficar sem comer, que eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Tudo bem, eu não fiz assim um jejum totalmente sem comer. Eu passei 17 dias sem o feijão, sem o arroz, sem a carne, sem outras misturas. Qual foi a minha alimentação? Bastante água, a melancia, uma banana, um pão, um pouquinho de mel. Tinha dia que eu não comia nada, né? Ia dormir sossegado. Trabalhei esse período todinho, graças a Deus. Fui nos médicos, tomei alguns medicamentos, fiz 2 fisioterapias, aliviaram as dores nos braços. Mas, para falar a verdade, eu senti bem, eu senti forte. O estômago se sentia assim, vazio, né? Querendo algo. E eu refleti assim, de Jesus passar 40 dias sem comer. Eu acho que ele passou sem comer e sem beber. Eu não consegui ficar sem beber e nem sem comer alguma coisa. Mas já foi uma experiência assim que, com Deus, a gente pode vencer muitas coisas aqui na Terra. Eu já tinha essa experiência também em São Paulo. Em São Paulo eu passei assim uns 8 dias quase sem nada. Não era nem evangélico como sou hoje, era um católico, né? Mas a gente vê a grandeza de Deus e a força de Deus na vida da pessoa. Mas é como eu estou dizendo, se a gente sentiu que não aguenta, sentiu que vai sentir uma doença, uma coisa assim, come, alimenta, porque Ele quer que a gente vive em novidade de vida. Mas foi muito bom, foi uma experiência gostosa para mim. Então, quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento? Atos 2:41, 4:31, 5:42 e 8:1-8. Os discípulos enfrentaram ameaças. Atos 4:17, prisão. Atos 5:17-18, perseguição. Atos 8:1, morte. Atos 7:59, 2:2. Contudo, corajosamente proclamaram a Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, e Galiléia e Samaria. Olha que grandeza. Mata, mas a igreja cresce. Nasce, né? E a igreja de Deus cresce e permanece. Atos 9:31. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas e a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. E o Evangelho triunfou diante da probabilidade desanimadora. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo, né? O medo foi embora, como uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos e Jesus lhes deu a razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão,
está lá em Mateus 16:15, mas também a grande promessa: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Que maravilha! E serão minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até onde? Aos confins da terra, que é onde nós estamos, chegando ao fim deste mundo, tendo o privilégio de ser o pregador da palavra de Deus, tendo o privilégio de ter o poder de receber o Espírito Santo, mas é necessário uma limpeza. É necessário uma convenção, e que não é tão fácil nesse mundo de perseguição. Mas com Deus a gente vence todas as coisas. Atos 1:8, Salém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, o Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo João tivesse morrido no fim do primeiro século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, o moço governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu o imperador Trajano, por volta de 110 depois de Cristo, e sua declaração é significativa porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Muitas pessoas de todas as cidades e classes de ambos os séculos estão sendo colocados em perigo pela acusação. Isso vai continuar. O contígio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas na cidade, mas também nas aldeias, distritos rurais. Em Batson, Documents of the Christian Church de Nova York. E a página aqui é 211. Agora, o que a igreja do fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva? Ou seja, o que é que nós podemos aprender com tudo o que aconteceu antes? O livro de Atos fala do Pentecoste, onde o Espírito Santo desceu, né, ocupou ali os discípulos falaram em língua, todos compreenderam, etc. Tal. Mas, se a gente for ali para o livro de Romanos, é o livro que nos dá o Espírito Santo, é o livro que mais fala do Espírito Santo, que nos preenche do Espírito Santo. Então, quando os discípulos chegaram ali, no livro de Atos ali, eles já estavam preparados, né, para aquela manifestação tão grandiosa e tão amorosa, feita pelo Espírito Santo, dando discernimento a cada um a falar para cada pessoa que ali estava. No mundo de hoje não é diferente, existem os dons que Deus deixou para cada um, né? E a igreja de Deus, ela não vai ficar sem seus membros. Deus vai preservar o seu povo justamente para isso. Hoje, a igreja adventista, quando não fala línguas, tem os intérpretes, né? E tem muitos pastores que já têm, né, o dom de línguas, falam em outras línguas. E se o Espírito Santo de Deus, que é a revelação, a palavra dele é a revelação, nos conceder, as providências serão tomadas por ele, né? E a igreja dele continuará até o final do século, até a volta de Jesus. E para nós é um privilégio muito grande, tá? Fiéis em meio à perseguição. Foi a lição de terça-feira, né, 9 de abril. Vem a lição de quarta-feira, que é 10 de abril, diz assim: cuidando da comunidade. Cuidando da comunidade. Aqui não está falando cuidando dos cristãos, né? Eu vejo ali na Bíblia que Deus diz assim: quem precisa de médicos são os doentes, né? Quem precisa de alimentar é quem está com fome. Aqui é cuidando da comunidade. Sem dúvida, a comunidade tem que ser cuidada, porque aí entra os valores espirituais da igreja de Deus, a diferença do cristão e o mundano, a bondade de Deus ao lado do cristão e a ruindade ao lado do mundano. Veja bem, não vamos confundir as coisas. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem Deus,
que ainda não leram a Bíblia, que ainda não veio à igreja, que são pessoas maravilhosas. São bons pais de famílias, bons pagadores, zela dos teus filhos, é conselheiro, mas falta a entrega, né? Falta a aprendizagem. E quem é responsável de levar isso para esse pessoal? Foram os discípulos e agora somos nós, que Deus colocou nas nossas mãos, colocou nos nossos pensamentos a palavra dele, deu liberdade. Ele disse, todo o poder foi me dado do céu e eu agora passo para vocês, né? Então, nessa lição de quarta-feira, nós vamos aprender sobre isso. A igreja cristã primitiva cresceu, não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Essa é outra grandiosidade, é viver o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo, que percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. Está registrado no livro de Mateus 4, 23. Jesus se importava profundamente com as pessoas e a igreja do Novo Testamento também se importava com esse o amor altruísta, o compromisso de satisfazer as necessidades humanas, a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo, que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Não é de se admirar. Quem viu o que Deus fez, os milagres que Deus fez, e a gente sabe que o Espírito Santo estava ali presente, desde a criação. O Lázaro, né? Que Deus ressuscitou. Aquele demoniado, gadareno, que Deus tirou aqueles espíritos imundos daquele homem, tanto sofrimento. E tanta coisa boa que Deus tem feito até agora para nós. Às vezes a gente, como ser humano, só vê o que não presta, mas não vê a bondade de Deus, mesmo aqui neste mundo. Tantas coisas boas que Deus tem ainda neste mundo para nós, que nós aproveitamos e com muito carinho. Mesmo assim com o veneno nas alimentações, né? Mas a gente tendo cuidado de lavar, de colocar um produto, né? Ou talvez ter o seu quintal, fazer suas plantações, né? Para ir defendendo desses ataques dos venenos que intoxicam as pessoas. E o amor de Deus, e agora as nossas, como é que dá o nome que nós temos por dentro? As bactérias, né? As nossas bactérias nocivas que Deus colocou dentro do homem para destruir as inocivas, né? Nós temos uma grandiosidade grandiosa dentro do nosso corpo que Deus colocou, aparelho digestivo para digerir tanta coisa que a gente joga para dentro, né? E Deus tem esse poder dentro do homem, que o homem, se ele não tiver Deus e não estudar, ele não é capaz de decifrar, né, a grandeza que é Deus dentro do corpo de um ser humano. Enquanto o inimigo é ao contrário, né? Ele quer tirar a saúde, tirar a vida, colocar veneno, colocar tudo que não presta, né, para dentro do homem. E quando ele coloca algo bom é para enganar, para iludir, né? Ficar bonita, tirar roupa, ficar nua, para poder induzir as pessoas, né? Isso é que ele faz. Colocar nas televisões, nas internets, nos YouTube, tudo aquilo que não, né? Que acha que é vantagem para que o homem caia, né? Mas a Bíblia fala que o pecado é gostoso, mas o fim do pecado é trágico. Então nós devemos fugir dessas coisas ruins. Então a Igreja de Cristo era seu corpo na terra. Ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade, ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Então, à volta ao mundo, a gente dá para perceber, né? Quanta depressão, quanta ansiedade,
É, o povo está sofrendo. Como aqui está dizendo, né? Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Esse o inimigo joga pesado. O cara depressivo, ele não quer ler a Bíblia. O cara com ansiedade, ele não quer ir para a igreja. Ele não quer acreditar em Deus. Né? Ele acha que tudo que Deus fez está bom demais, que não precisa mais. Né? Não quer visitar mais ninguém. Até rejeita seus filhos, rejeita seus parentes. A depressão, ela causa isso. A depressão leva à morte. Eu vi um senhor que era padre e ele passou a ser cristão, e não foi para a nossa denominação, mas foi em outra, que ele disse que ele prefere o câncer de que uma ansiedade, de que uma depressão. Que o câncer você parte para um remédio, para um medicamento, para o médico, para o hospital. E a depressão não, leva você para a morte. Você só pensa em morrer, só pensa em se matar. Então é triste você ver a realidade deste mundo, mas nos alegra de termos um Deus que nos ensina a entregar essa depressão para que Ele mesmo carregue e tire da nossa vida. Eu falo isso porque tenho sofrido, mas tenho vencido. E há de vencer com Deus, não só eu, como a minha família. Eu tenho um neto que passou a ser usuário de droga e não quis ir para o hospital. O hospital que ele foi aqui pertinho e voltou rapidinho. E sempre dando tudo aquilo que Deus me pede para fazer por ele, eu estava fazendo. Nunca passei a mão pela cabeça dele. Sempre preguei para ele Jesus. Sempre falei de Jesus Cristo, do amor de Deus por ele. Cheguei até a dizer, isso que você está fazendo, você não reconhece, isso é o inimigo, é carga pesada do inimigo em cima de você. Já que você não quer ir no médico, vamos sentar nós dois aqui, vamos conversar, vamos pedir força a Deus e você mesmo. Vai criando força, vai tendo opinião, vai largando, vai enjoando dessa coisa, vai tomando nojo. E a primeira coisa que eu te peço, fuja das maus companhias. Não use o seu celular para comunicar com essas pessoas. Orem por essas pessoas. Orem por esse chefão que fornece essas drogas. Eles também precisam da salvação. Eles precisam da libertação, porque eles sabem que a reportagem é cadê a morte? E Deus não deixou nós ser humanos para essas coisas. Deus deixou nós ser humanos para viver uma vida livre, liberta. Deus tem todas as providências para a gente viver sem essas coisas. E essa semana eu perguntei para ele, eu queria lhe fazer uma pergunta, sei que você não gosta, porque eu também quando eu bebia eu não gostava que ninguém fazia, eu ficava irritado, ficava nervoso, mas graças a Deus que eu passei a compreender, e eu perguntei para ele, como é que está a sua situação com relação ao usuário de droga, está usando? Ele falou, pai, nem o cigarro, nem o clonazepam que eu tomava para dormir eu não estou usando mais, graças a Deus. Aí eu disse para ele, agora precisa de uma coisa, pegar muito com Deus para que você volte ao trabalho, já está estudando, que você volta ao trabalho, que você volta a zelar do teu corpo, zelar da tua casa, das tuas coisas, e ver o outro mundo, esse mundo que eu sempre tenho falado com você, que é Jesus. Né? Ele diz assim, vocês estão nesse mundo, mas vocês não fazem parte deste mundo. A gente está passando aqui um período, e esse período que a gente está passando aqui, a gente tem que ter muita experiência com quem? Com Cristo. E que as coisas ruins nos ensina, que ao lado das coisas ruins tem as coisas boas. Né? Então eu agradeço a Deus de coração, não só por ele, por Mateuzinho, tantos outros, né? E continuo orando, porque a gente pensa que é só ali que é vício, mas não é não. Tem vícios leves nas pessoas, tem hábitos nas pessoas que prejudicam da mesma forma com relação à salvação. E a gente tem que ficar atento a essas pequenas coisas, né? A gente tem um exemplo, quando você cerca uma roça com cerca de arame liso, as raposinhas passam tudo por baixo, né? E o prejuízo é grande. Assim também é a vida de nós cristãos. Às vezes a gente não usa droga, não usa a cerveja, a cachaça, o cigarro e tal, mas tem tanta coisa ruim neste mundo, tem o pensamento ruim, ele é tão rápido, né? O desejo carnal, que é tão forte no ser humano.
Você passa de frente à churrascaria, você vê aquele cheiro da carne, né? Carne gordurosa. E vem as lembranças do passado, né? E essas coisas a gente tem que tirar da nossa mente. Tem que dar um basta, né? Não deixar o eu viver, deixa Cristo viver na gente. Então eu louvo a Deus por isso, né? É um testemunho que eu estou fazendo não por mim, mas pela grandeza que Deus é na nossa vida. Em João 10:10, Jesus revelou seu plano para nós. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenha vida e que tenha vida em abundância. E ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis, espiritualmente íntegros. E isso é especialmente verdadeiro, é o verdadeiro à luz do seu retorno prometido. Este mundo enfrenta uma crise. As predições de Jesus antevêm condições catastróficas antes de seu retorno. Mateus 24, Lucas 21. Quando Cristo nos toca com sua graça cuidadora, ansiamos tocar os outros como toque curador de Cristo. Jesus nos envia como embaixador dele para tocar com seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo no Novo Testamento caracterizava-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. Então, o que devemos fazer para provar que as acusações de Satanás contra Deus são falsas? Tem uma palavra muito forte e que eu leio e o que eu presto muita atenção. O amor está esfriando. Se a gente for olhar no pé da letra, parece que está acabando, mas isso não é para os cristãos em Cristo Jesus. Não é. Se estiver acontecendo dentro do cristianismo, é palavra de Deus cumprindo. E a ausência de Deus no que se diz cristão. Porque nós temos que confiar em Deus, amar a Ele e amar aos nossos irmãos. Vem as possibilidades, não como desculpa. Por exemplo, chega a idade, seja o cansaço, seja o desequilíbrio do corpo, ao deslocar para ir para a igreja ou para visitar. Isso existe, mas é bíblico. Que a própria palavra de Deus diz, depois dos 70, 71, é só enfado e canseira. Então, como que uma pessoa enfadada, uma pessoa cansada, pode fazer essas coisas? Mas a igreja para por aí? Não. Atrás dos enfadados, dos cansados, existem os jovens. Existem as pessoas também de idade, que ainda está forte, que pode visitar, pode carregar seus idosos no carro, levar para a igreja, pode levar as ofertas em casa, né? Quem ama sempre está ajudando. Aonde quer que seja, fala de Cristo para as pessoas, principalmente quando Deus dá aquele toque, né? Deus dá aquele toque, não fica em silêncio, entra em ação a favor da pessoa com Deus. Assim a gente vai vencendo todas as barreiras. Assim o amor de Deus nunca vai acabar em nós, pode até diminuir. Porque as outras pessoas também não aceitam como aceitavam antes. Eu tenho um exemplo. Eu vou fazer minhas caminhadas, minhas atividades físicas. E eu não sei se estou errado ou não, porque quando eu visto uma camisa de um time, como o Flamengo, por exemplo, eu não sei nem quem é o goleiro do Flamengo, para falar a verdade. Não sei nem quem é o técnico do Flamengo, não sei nem quem é o melhor jogador. Apenas uso aquele uniforme que usava de tradição, acho bonito também, né? E é uma coisa que eu não me amarro o meu coração ali, mas sempre que você sai assim, você é cumprimentado. Um fala uma coisa, outro fala outra, como é que tá o Mengão, né? Foi de quanto resultado, vai bater uma bola, né? Agora passa com a Bíblia na mão, passa com a revista, e alguém sabe que você é crente para você ver. São poucas pessoas que olham para você hoje. Precisa ter bom conhecimento, até irmãos, não acusando, pelo contrário, que Deus abençoe eles onde estiver. Passa
E não fala, não dá um bom dia, você chega no banco, encontra com pessoas que você já se andou junto, né? Mas é assim a idade, quando chega, alguém vai esquecendo a pessoa, a fisionomia, a balada. O idoso, às vezes, ele nem levanta mais a cabeça quando ele anda, né? De cabeça baixa, com medo de cair, com medo de tropeçar. E a atividade do idoso, ela fica bem abalada mesmo, é o cansaço e o enfado, como Deus fala, né? Mas eu louvo a Deus que aos 70, 71 eu ainda corro, ando de bicicleta, nado, né? Bato a minha bolinha, como eu falo, né? Não assim como algo para colocar no fundo do meu pensamento, do coração, não. É só para a saúde. É uma experiência que eu tenho. O amor de Deus não pode acabar nos cristãos. Não pode. Temos que fazer a diferença não porque nós temos, mas é porque Deus nos fornece. O Espírito Santo de Deus nos dá essa capacidade de amarmos até o fim. Às vezes a pessoa pensa que amar é abraçar, é beijar, é pôr ali no colo, é carregar nos braços. Faz parte, mas não é não. O amor de Deus está ali onde que Deus não é de deixar, Deus é de proteger, aonde há um acidente. E ali está alguém no chão, sem poder se levantar, sem poder procurar um centro médico, e você entra em ação. Mas você vai com Deus. Você não vai ali porque você é bom. E nunca você vai repetir que você é bom, porque o próprio Jesus disse que bom só é Deus. Mas é uma atitude de bondade que Deus deixou para que nós fazemos isso. Eu indo ali na passarela e deparei com um animaizinho, um cachorro deitado. A primeira vez, a segunda e a terceira. Vi até comida e bebida, mas o animalzinho estava ali. Então cabe o que a gente? Procurar. Quem de direito na prefeitura, quem de direito dos veterinários, para colher aquele animal, se aquele animal realmente não tem salvação, tirar dali, tal, porque pode até contaminar outras ou as pessoas. E é um sofrimento que dói na gente, porque Deus deixou esse mundo, deixou nós como mordomo para zelar das coisas, né? Então o que cabe a mim? É ir procurar lá a carrocinha, o pessoal e tal, tal. Eu sei que parece que não tomaram as providências não, porque pela última vez que eu passei esses animalzinhos estavam lá, mas o coração da gente dói. Se a gente pudesse pegar, eu estava sem carro, eu estava de bicicleta, né? Não tinha nem como fazer nada ali. Mas o correto é a gente dar assistência. Agora imagine o ser humano, que é o nosso irmão em Cristo Jesus, né? Que a vida que eu tenho, ele tem. O Deus que eu tenho, ele tem. Como é que a gente vai deixar esse amor acabar? Ah, porque não está podendo ir na igreja, vai deixar o amor acabar. Não, pelo contrário. Deus quer que a gente salve. É tão bonito quando os apóstolos estavam ali, Jesus, né? A paz que eu tenho vos dou, não como o mundo dá, né? Mas a paz de Cristo, a paz verdadeira. E é assim que tem que ser até a volta de Jesus. Quinta-feira, né? A lição cuidado da comunidade, na quarta e na quinta-feira, um legado de amor. Um legado de amor. Maravilha. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, é que João revela o que ele diz sobre a essência do cristianismo. Livro de João 3,35, 1, né? E 4,21. O amor. Essa palavra amor era muito forte. Ela é muito poderosa. Ela é muito amável. De uma maneira assim extraordinária. Às vezes o ser humano nem compreende essa palavra amor. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Tertuliano afirmou: são principalmente os efeitos de um amor tão nobre que leva muitos a colocar uma marca sobre nós. Vejam, dizem como ama uns aos outros. Aqui tem uma parte que é em outras línguas, vou deixar traduzindo. Disponível em uma das maiores revelações do amor de Deus, aconteceu quando duas pandemias, a peste autônina, cerca de 160 anos depois de Cristo, e a peste de Cipriano, 260 depois de Cristo, anos depois de Cristo. Devastaram o mundo. Os cristãos ministraram os doentes
Essas pragas mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidades inteiras com poucos habitantes. O ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de Império Romano se tornaram crentes durante essa pandemia. O cuidado dos doentes, os moribundos, provocaram admiração por esses crentes e pelo Cristo que representavam. É uma narrativa histórica moderna que retrata esses eventos sobre uma luz nova e melhorada nela. O autor descreve como durante a segunda pandemia toda a comunidade cristã, que ainda era judaica cristã em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que provia necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. No auge da segunda pandemia, por volta de 260 anos depois de Cristo, em uma carta de Páscoa, Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem de cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos doentes. A maioria de nossos irmãos cristãos mostrou o amor, a lealdade, a ilimitado sem importar com o perigo e se encarregaram dos enfermeiros, atendendo a todas as suas necessidades, e ministrando-lhes em Cristo. Com eles, partiram desta vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraídos sobre si a enfermidade de seu próximo, aceitando alegremente suas dores. Aqui tem uns ingleses aqui que eu vou deixar. Aí a minha pergunta que diz: como aprender a morrer para o eu, para que manifestemos um espírito altruísta? Como? O próprio Jesus disse: aquele que perder a vida por mim, dá-lhe a coroa da glória. Eu me lembro, a primeira vez que o meu pai contraiu o vírus, o coronavírus, né? Ele ficou internado. E lá as enfermeiras cuidaram, a gente só ia lá visitar, perguntar como é que estava. Todos os dias eu ia. Até que Deus abençoou, que deu alta para ele. A gente conseguiu duas amigas enfermeiras que cuidou muito bem dele, né? Uma trabalhava durante o dia e a outra trabalhava durante a noite, né? Com balão de oxigênio. E graças a Deus, nós pedimos ao médico para não colocar nele algo nenhum, né? Porque ele é idoso, a gente achava assim que poderia prejudicar, né? Então nós não deixamos colocar. E ele só tomou o oxigênio. Mas ele ficou fora e ficou bom. Bom assim, sofrendo ainda as consequências, mas estava livre do vírus. Aí de novo ele contraiu. E eu percebi que veio muito forte. Que ele ficou agoniado, sem poder respirar. Os pulmões começaram a doer, a cabeça, abalou o corpo dele rapidinho. Eu peguei o veículo, coloquei ele no carro, imediatamente voltei. E lá eu encontrei o mesmo médico. Aí ele faz o teste nele aí. E eu presente ali pertinho deles ali e tal, né? Aí fizeram o teste. Aí contraiu de novo o vírus. Aí ele me disse assim: ainda bem que você veio rápido. Porque ele veio forte, forte mesmo. E ele ficou internado. E eu dando assistência. Aí no terceiro dia que eu cheguei lá, aí o médico falou: rapaz, o seu pai já está ali alegre, cantando. E você sabe o que vai acontecer? Você vai levar ele para casa. Só tem 3 dias e você vai levar ele para casa. E eu me deparei com o médico e perguntei: ué, e aí, não vai me contaminar?
se ele está com vírus, ele teria que ficar aqui no hospital, até completar os 14 dias aí, 8 dias, eu não sei. Ele falou, não, você vai levar, porque aqui está muito cheio, e você vai levar. Agora os cuidados que você vai ter é o mesmo que a gente está tendo aqui. Usar luvas nas mãos, usar máscara, né, usar álcool. Eu falei, não, nada disso vai resolver o problema, porque eu vou ter que colocar o remédio na boca dele, vou colocar a comida na boca dele, eu vou estar sempre pertinho. Mas eu levo meu pai. Eu levo, se morrer, morre os dois, se adoecer, né, adoece os dois, mas com a fé que eu tenho em Deus, ele já saiu, já estava cantando aqui livro, como você falou, ele vai sair daqui e Deus vai nos acompanhar e tudo vai dar certo. E eu louvo a Deus por isso, que foi assim que aconteceu. Ele sarou, eu não contraí mais esse vírus, graças a Deus. Se contraí também não percebi, né? Porque sempre é gripado, é rouco, né? Parece até que continua até hoje, né? Mas graças a Deus que nós vencemos. Então o que é isso? É um amor que Deus nos dá, né? É um legado de amor que Deus nos dá para quem possa cuidar. E se alguém vier me perguntar, mas que foi seu pai? Não. Deus pode me colocar para cuidar de uma outra pessoa, ou talvez uma pessoa agora a cuidar já de mim, porque eu estou com 71, vou para 72, né? Talvez as forças não dá para cuidar, mas se possível, eu farei o mesmo, por amor ao nosso Deus e depois por amor ao nosso irmão, e especialmente meu pai, né? Está com 99 anos, vai completar agora no dia 24 de junho, e se Deus abençoe, ele vai para seus 100 anos, né? Um século de vida. E assim a gente deve pedir forças a Deus, porque se depender da gente, ninguém fica. Ninguém quer ficar com idoso. Você ficando com idoso, você também fica velho rapidinho. Não é como você ficar no meio da juventude. A juventude é diferente. A juventude tem criatividade, a juventude corre, sorri, pula, né, se alegra. Não importa muito assim com as consequências do mundo, mas o idoso não. O idoso é diferente. O idoso é clamor, é gemido, é perca de sono, é a noite toda gemendo, e às vezes você não consegue dormir, mas você vai pedindo força a Deus, e paciência, e Deus vai lhe dando, e você vai vencendo. Porque na verdade, o fim é ficar velho mesmo. E graças a Deus, porque tem um dizer assim, que quem não fica velho morre cedo, né? E a gente tem essa experiência. E Deus, quando Ele coloca os servos dele para trabalhar, como ele é um bom patrão, ele quer proteger, ele quer ajudar. Né? Ele quer estar sempre ao lado ali dando a força. Mesmo na idade, Deus dá sabedoria para que o homem, né, saiba viver também na idade. Eu vejo na Bíblia assim que velhos e crianças pregarão o Evangelho, né? Farão cura se for possível, né? Na volta do Espírito Santo aí no mutirão que vai ter, né? A chuva seródia, né? E que a gente espera em Deus essas coisas. Sei que está próximo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia, né? Segundo a fé e a esperança e a confiança que devemos ter nele. Porque se isso não tiver em nós, não adianta. Tanto faz Jesus vir amanhã como depois, ou não vir, para aquele que não tem fé, para aquele que não tem confiança, para aquele que não acredita nele, o mundo é o mundo e acabou. Né? Deus é bom, a chuva quando cai, cai na roça de todo mundo, o pão quando vem para todos. Apenas que todos não sabem aproveitar essas bondades que Deus dá, né? Mas o cristão não, ele tem os dois lados bons, que é a alimentação física e espiritual, aquela vida em abundância que Deus fala, né? Sei que tem muitos cristãos que vacilham, né? Como já aconteceu no passado, com os profetas, com os discípulos. Não foi fácil, todos vacilaram, mas Deus os acolheu. Essa foi a lição da quinta-feira, né? Muito maravilhosa, muito boa, muito aproveitosa. E aqui tem um estudo adicional da sexta-feira, que a gente finaliza assim: os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota, vencia os obreiros de Deus, eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a se espalhar e o número de seus conversos a aumentar. Penetrou em religiões que eram inacessíveis, mesmo aos exércitos romanos, discutindo com os governadores pagãos que estava impulsionando a perseguição. Um cristão afirmou: vocês podem
nos matar, torturar, condenar. Sua injustiça é prova de que somos inocentes, de nada vale. A crueldade de vocês, isso era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em números. O sangue de cristãos é semente. Ellen White, O Grande Conflito, CBP, página, ano 2021, página 32. A misteriosa providência que permite aos justos sofrerem perseguição das mãos dos ímpios tem sido causa de grandes dúvidas, e muitos que são fracos na fé. Alguns decidem até deixar de confiar em Deus, por Ele permitir a prosperidade dos homens mais desprezíveis, enquanto os melhores e mais puros são afligidos, atormentados pelo cruel poder desses opressores. Pergunta-se como pode aquele que é justo, misericordioso e que tem poder infinito tolerar tal injustiça e opressão? Essa é uma questão que não nos cabe responder. Deus deu suficientemente evidência de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não compreendermos a atuação da sua providência. O Grande Conflito, página 36. Ou seja, não posso desfazer do que Deus fez. Não posso duvidar do que Deus faz. Não posso negar que Deus é amor. Não posso negar que Deus é a salvação. Não posso negar que Deus é a solução. Não posso negar que Deus não gosta do pecado, mas que Deus ama o pecador. Não posso negar que sou pecador. Continuo sendo pecador, mas confiando em Cristo e pedindo perdão para alcançar a misericórdia com Ele sempre. Só assim veremos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se morreremos, ressuscitaremos com Ele. Se vivemos, os anjos nos levará para o céu com Ele. Peço perdão muito, que Deus me perdoa muito pelos erros cometidos. Que às vezes eu não vivo só para mim. Eu vivo em comunidade, principalmente pela minha família, pela minha igreja. Pouquinho de renda que eu tenho. A gente passa por muita necessidade, mas eu louvo a Deus por esse pouco, porque o pouco com Deus é muito. E que Deus me ajude a cada dia a ser fiel. Fiel agora nessa perseguição, né? Nesse grande conflito, que Deus esteja ao lado de todos os meus irmãos, ao lado de todas aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, que Jesus possa permanecer com ele e eles verem na Bíblia Sagrada as palavras e o ensinamento daqueles que estão pregando o Evangelho, dando estudo bíblico, e em comunidade crescendo em graça, né? E que Deus possa nos abençoar e que essa lição da Escola Sabatina nos enriquece a cada dia, né? Não assim como um costumeiro sábado, não, mas um compromisso com Deus, né? Um servo do Senhor, né? Ou seja, um empregado mesmo de Deus ali, né? E que Deus nos abençoe, e que Deus nos proteja, que Deus nos dê força e nos dê sabedoria para nós vencermos essas dificuldades da vida. Querido Deus e Pai, de coração enriquecido pelo Teu grande amor, de mente santa, pura, leve, depois destas palavras, deste conhecimento que o Senhor forneceu para mim, que Teu Santo Espírito esteve presente, não só aqui, mas também toda a Tua igreja, Pai, mundialmente falando, que nesse santo dia prega a mesma lição, Pai. É o mesmo Deus, é a mesma Bíblia, é o mesmo Espírito Santo, é a mesma palavra do grande conflito que está escrito na Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E que o Senhor possa permanecer conosco, com as nossas famílias, com as nossas crianças, com os nossos idosos, em especial os que estão doentes. Que as Tuas mãos santas e poderosas
possa posar sobre cada um deles, dando força, dando saúde. E se tiver alguém, Pai, que descansa no Senhor, para quando o Senhor voltar, que tem uma vida ressuscitada, e subiremos para o céu juntos, para morar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja conosco nesse grande conflito. Satanás é forte, mas mais forte é Deus, os monstros poderosos. A prova que ele já veio lá do céu, para cá, expulso por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Vou escolher um louvor para te louvar agora no final. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cento e 157. O Santo Espírito desceu. Palavra de Jesus, subirei, mas mandarei para vocês o meu Espírito Santo. Vem Espírito, o Santo Espírito desceu do céu, em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória a conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem a tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz, alegria onde achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém? Olha que palavra bonita. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz e multidões lá puderam crer. Lembra com os discípulos lá, né? Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos o quê? A pregar e conseguiram mesmo em luta e dor. Olha o grande conflito, ó. Mesmo em luta e dor, final vitória a conquistar. Aí você grita para ela: Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e o teu poder. Eis nossa prece. Qual é a nossa prece? É sempre estar cultuando a Deus, em espírito e em verdade, louvando a Deus, orando sem cessar. Aí, vem perto estar, vem a tua igreja aqui reavivar. Ou seja, ele vai sempre reavivar a sua igreja, nunca vai deixar ela morrer. Quem é a igreja? Somos nós, somos representantes de Deus. Agora, limpa. Não, agora, só pela fé o justo vai viver. Só pela fé o justo vai viver. E é verdade, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. E os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar, receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Então devemos o quê? Receber graça e testemunhar para as pessoas. Que maravilha! Que Deus nos abençoe.
que Deus nos proteja mais uma vez. Depois vem o culto divino, né? No culto divino vem o culto das crianças, na nossa igreja hoje. E enfim vem o canto final e vem também a oração. Sem falar que a nossa igreja hoje celebrou a Santa Ceia do Senhor, né? Eu não peguei ali o pãozinho, eu não peguei ali o vinho, mas eu peguei aqui a palavra, que representa tudo aquilo que a nossa igreja vai fazer lá hoje, nesse dia de sábado, que vai celebrar o nosso Senhor através da Santa Ceia. Quando ele partiu ali, né, na última reunião, ele realmente saciou com os discípulos a sua Santa Ceia e pediu que nós lembrássemos sempre disso, arrepender-se dos nossos pecados e renovar a nossa fé. Então é muito bom. Vamos falar com ele então agora mais uma vez? Ó querido Deus e Pai, de coração elevado ao céu, de mente elevada ao céu, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, pelo crescimento da tua igreja, mesmo em meio ao conflito, grande conflito. O Senhor estará conosco, dando caminho, dando discernimento, dando o Espírito Santo para conduzir a tua palavra às demais pessoas que necessitam e a nós também, reforçando a cada dia o nosso conhecimento, colocando em nós a pureza, a fidelidade. Está faltando, tá? Deus pediu para que a gente esperasse nele, na sua palavra, né? Que ele vai resolver os nossos problemas e com certeza, e com confiança nele, tudo voltará a ser como era antes, né? Aqueles que eram fiel, que deixou de ser fiel. E tem muitos, Pai, que saíram da nossa igreja. Eu não sei assim qual o motivo, o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor possa trazer de volta e que onde ele estiver, eles possam estar sempre lembrando do que o Senhor faz com ele, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade. Só assim eles possam vir para o endereço certo, que é o caminho, a verdade e a vida, para quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, a gente subir para o céu. Pai, nós não queremos ser salvos quando o Senhor voltar, nós queremos ser salvos agora, para quando o Senhor vir a gente já está salvo. O amanhã já se foi, aliás, o ontem já se foi, o amanhã ainda virá, nós não sabemos, o Senhor sabe todas as coisas, né? É uma semana que vem por aí que é desconhecida para nós, mas é conhecida pelo Senhor. Agora, o que nós pedimos e confiamos é que o Senhor esteja conosco e que tua graça nunca faltará, a tua bondade, tua lealdade, tua fidelidade sempre existirá. Muito calor, né? Mas é o Nordeste em que vivemos aqui, em lugares que tem um clima mais favorável, mas mesmo assim o Senhor estará conosco. Obrigado porque esse fim, Pai, o Senhor mandou muita chuva, tem muito lugar molhado, água para os animais, né? Então graças nós te damos por isso, e que teu Santo Espírito, Pai, nos encha também dessa graça, dessa bondade, que é a misericórdia do Senhor em nós. Pai de amor, Pai de bondade, fica com nossos familiares, fica com os que estão com enfermidade mais uma vez, fica com os que estão viajando, que o Senhor toma conta de todos eles. Essas pequenas orações eu te faço e te agradeço, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse que vive e reina para todos sempre. Amém.